Olá, boa noite. Bem-vindos ao último dia de live da Maratona de Live Gestão de Excelência para o seu consultório. Pessoal, hoje com o assunto experiência do paciente, eu vou colocar aqui para gente. Sejam todos bem-vindos. Coloquei aqui o tema, tá, gente? Olá, Kelly. Olá, tudo bom, Kátia? Boa noite. Tudo Boa bem, e você? noite. Também, tudo jóia. Prazer estar aí com vocês. Prazer é todo meu. Eu tô tentando me ajustar aqui. A tela tá boa, Kelly, pra gente Tá, começar? eu tô te Não tá enxergando cortando? um Ah, pouquinho, então tá bom. só um pouquinho só. Não tem jeito de ficar no Instagram, não é tão bom assim, né? Tem Não fica jeito, tão. é A verdade, imagem não fica tão boa. é verdade. Bom, vou fazer aqui uma breve introdução. Só tô tentando ver no celular aqui. Tá cortando um pouquinho minha cabeça. Ó. Vou arrumar aqui. Isso mesmo. Será que melhorou? É que a gente vê em celulares diferentes, aí dá para ver melhor, né? É verdade. Acho que agora tá um pouquinho melhor. Qualquer coisa você me avisa se estiver Tá bom, cortando muito o meu rosto. vai estar melhor, sim. Bem-vindo todo mundo que está entrando. Eu estou muito feliz que hoje eu encerro a minha maratona de lives com a Kelly. A Kelly foi minha professora de experiência do paciente. Eu estou feliz pela convidada, eu estou feliz pelo tema. Acho que é um tema que a gente não podia deixar de abordar, né? E eu vou pedir para a Kelly se apresentar para que a gente aproveite bastante essa uma horinha. Por favor, Kelly, se apresente, por gentileza. Apresento sim. Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer a Kátia quando a gente estava, foi na Fundação Dom Cabral, né? Que a Kátia Uhum. estava fazendo um curso de gestão e uma das matérias era a experiência do paciente, então a gente teve essa oportunidade de se conhecer lá. Eu atuo na área de saúde 20 e tantos anos, acho que uns 25 por aí. Eu fui executiva de uma empresa de assistência médica domiciliar, eu fui superintendente de marketing e desenvolvimento de novos negócios, e comecei a me dedicar ao tema de experiência do paciente em 2014. Então, é uma trajetória, foi realmente uma mudança de carreira, porque a minha atuação toda, apesar de quando eu falo as pessoas acharem que eu sou médica, a minha formação é marketing, né? Então toda a minha carreira, minha vida toda foi marketing, MBA em marketing de serviços e desenvolvimento de negócios internacionais, com uma parte fora do Brasil, na Espanha. E aí, em 2014, algumas coisas aconteceram na minha vida ao longo do caminho, como minha mãe teve câncer, minha mãe faleceu, eu conhecia todo mundo, minha mãe tinha um plano de saúde muito bom e minha mãe teve uma jornada muito difícil. Isso foi uma das coisas que me despertou a buscar a experiência do paciente, que eu nem sabia que era exatamente esse o nome. Mas, enfim, eu fui estudar em 2014 na Cleveland Clinic, fiz toda meus estudos, a minha formação foi fora do Brasil, porque não existia nada no Brasil no tema. Então, eu fui só para a Cleveland Clinic, que é um dos hospitais que é referência no mundo em experiência do paciente, mas sempre foi referência em cardiologia. Eu fui só para a Cleveland Clinic, eu fui 7 vezes, fiz alguns cursos aí no Barry Institute, no Institute for Healthcare Improvement, Press Ganey, enfim, várias instituições que são todas americanas, porque e aí eu vou contar para vocês o porquê que os Estados Unidos começou realmente a atuar com essa questão de experiência do paciente. E aí foi uma coisa, até uma peculiaridade para eu contar, que faz parte até do meu currículo. Mas Uhum. né, eu larguei uma carreira de executiva para apostar numa coisa que eu acreditava muito. Só que quando eu fui estudar, foi 2014, voltei para o Brasil em 2015, que eu não sei se vocês lembram, mas naquela época era uma grande crise. Perto dessa que a gente está vivendo agora ficou pequena, mas naquela época era uma super crise. E eu fiz um recorte de atuação e fui falar com os CEOs dos hospitais, que era o pessoal que eu conhecia e tal. E aí o pessoal dizia assim para mim: ah, Kelly, muito bonito, né? Mas onde a gente vai ganhar dinheiro com isso? E eu fiquei muito frustrada, porque
eu estava pregando no deserto naquela época. Quando eu fui para Cleveland Clinic estudar, eu cheguei lá e encontrei com um monte de gente do Einstein, que na época o Einstein já estava estudando para implementar a gestão da experiência. Eu sei que eu fiquei uns 2 anos tentando fazer as coisas por aqui, falando, evangelizando as pessoas, as instituições. E nesse meio tempo eu fui convidada para dar aula na Fundação Getúlio Vargas. Eu nunca tinha dado aula na minha vida, fui convidada para dar aula de marketing e saúde. Aí comecei a dar aula de marketing e saúde e tem uma pessoa que foi muito importante nessa minha trajetória e continua sendo, que é a doutora Ana Mali, que eu não sei se vocês conhecem, mas ela é uma médica muito renomada no Brasil e ela é diretora do GV Saúde. E a doutora Ana Mali que falou para mim, Kelly, por que você não monta um curso de experiência do paciente? E eu falei assim para ela, eu vou montar um curso, porque eu não queria dar aula, não era isso que eu queria vender a consultoria. Só que eu falava, pregava no deserto, ninguém queria saber o que era a experiência do paciente. E aí, gente... Evangelizava mesmo. Não, e foi assim, foi aí que tudo começou. Eu estruturei um curso na GV de experiência do paciente, que foi o primeiro curso do Brasil. E aí, depois deste curso, as pessoas começaram a entender para que servia a experiência do paciente. Então, essa é a minha apresentação. E aí as coisas começaram a acontecer efetivamente, final de 2016, que o Brasil começou a acordar para a experiência do paciente. Hoje, a Patient Centricity Consulting, que é a nossa empresa, ela tem 4 grandes negócios, que é a consultoria mesmo, para ajudar as empresas a implementar a gestão da experiência. A gente tem uma escola de experiência do paciente, onde a gente tem vários cursos de curta duração para ensinar as pessoas o que é a experiência do paciente, a atuar com a experiência do paciente. A gente tem as missões internacionais, que por um acaso a gente tinha 3 esse ano para a Espanha, que por motivos óbvios foram cancelados. E a gente está trazendo para o Brasil também uma certificação em experiência do paciente, para a gente certificar as instituições que atuam com experiência do paciente, isso em parceria com o Instituto de Experiência de Pacientes da Espanha, que é nosso parceiro lá na Europa. Que legal. É isso. Bom, de tudo que você falou, eu não preciso nem, né, comentar a propriedade que você tem do assunto, considerando toda a sua história. E, Kelly, eu acho que, assim, considerando até você contando, que evangelizando a experiência do paciente, né, desde 2014, eu acho que é um bom momento para eu te perguntar o que acontece hoje, né, no cenário atual. Muita gente fala da experiência do paciente, muita gente acha que sabe o que é a experiência do paciente ou compara com a satisfação do cliente. Então, considerando tudo que você falou, primeiro eu acho que era legal a gente entender o que é a experiência do paciente e depois eu queria que você também abordasse um pouquinho como está o mercado hoje, porque você você trouxe uma coisa nova, mas hoje todo mundo pega só o nome e já fala que está realizando a experiência do paciente. Acho que você entendeu mais ou menos o que eu estou querendo dizer, né? Entendi. Então, a pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber, o que é? Bom, deixa eu até contar um pouco dessa história, porque as pessoas confundem. Assim, quem é de marketing, olha que o meu background é marketing, hein? Mas eu já nem me considero mais uma pessoa de marketing. Mas quem é de marketing acha que experiência é a gente olhar a satisfação e o NPS, tá? Eu não sei se o NPS é comum a todos, mas se todo mundo entende, porque a gente tem um público bem variado aqui assistindo a sua live, mas o NPS é o tal do Net Promoter Score, que é aquela única perguntinha lá, de 0 a 10, qual a chance de você indicar essa clínica, esse consultório para os seus pacientes? Muitas clínicas utilizam, né? Porque é uma maneira prática. É uma métrica rápida, é uma métrica que foi desenvolvida também nos Estados Unidos para entender a fidelidade do paciente. Então, se a pessoa responder de 0 a 6, ela é detratora, ela vai falar mal de você. Se ela responder 7 a 8, ela é neutra. E se ela falar de 9 a 10, ela é promotora. Então, você pega os promotores menos os detratores e aí você tem a média. E aí, a maior parte das pessoas, então, quem é de marketing achava, pelo menos, né? A maior parte das pessoas que era medir satisfação e NPS. Quem que tem um background de qualidade,
também acha que já atuava com a experiência do paciente. Porque eu já não me preocupo com a segurança do paciente, então eu já faço experiência. E aí, assim, com base nesses estudos todos que a gente fez, em todas essas instituições que a gente navegou pelo mundo, porque depois teve um aprofundamento nosso na Europa, em alguns locais, em especial na Espanha, a gente conseguiu desenvolver uma metodologia onde a gente olha a experiência do paciente por 3 pilares estratégicos. A primeira coisa é segurança e qualidade. Então, é assim, o cuidado tem que ser seguro, tem que ser com qualidade. Ou seja, se eu estiver falando isso, transpor isso para a vida do médico, o médico, tecnicamente, tem que ser muito bom. Então, isso é o primeiro pilar, né? Não adianta eu estender o tapete Segurança vermelho. e qualidade. Segurança e qualidade. Não adianta eu estender o tapete vermelho e matar o paciente. Seja por um evento adverso, seja por um erro de diagnóstico, ou enfim. Então, a primeira questão é segurança e qualidade. O segundo pilar estratégico é o cuidado centrado no paciente. O cuidado centrado no paciente é uma coisa que nós, no Brasil, estamos muito longe de fazer. Tem muita instituição, principalmente, que acha que faz já o cuidado centrado, mas o cuidado centrado não é fazer o que o paciente quer, não é centrado no paciente neste aspecto. O cuidado centrado, ele tem alguns pilares. Ele deu uma Cuidado. travadinha. Deu uma... Tá me vendo? Eu tô. Você tá me vendo? Tá tudo bem, voltou. Tá? Então, vamos lá. Tá, você Vamos parou que voltar. o cuidado centrado do paciente. Isso. Então, ele tem alguns pilares, que é o paciente tem que ser tratado com dignidade, compaixão e respeito. O paciente tem que ser envolvido nas decisões do tratamento. Para que ele seja envolvido nas decisões do tratamento, ele precisa ser educado em saúde. Então, o cuidado tem que ser compartilhado com ele. O cuidado deve ser coordenado com outras especialidades. Então, o cuidado centrado no paciente é algo muito grande. Então, digamos Muito que complexo. muito complexo, mas que é extremamente importante para que a gente tenha desfechos clínicos diferentes, melhores. Então, digamos lá, vamos transpor isso para o mundo do consultório. Digamos que eu sou um endocrinologista. Eu tenho lá um paciente diabético. Então, o que acontece? Não adianta mais eu ser aquele médico de anos atrás, quando a gente não tinha as mídias sociais, quando a gente não tinha informação nenhuma, que o médico ia lá e dava prescrição e o paciente fazia aquilo que ele estava indicando. Hoje o paciente, não todos, mas a maior parte deles, se informa, busca informação e muitas vezes já chega no consultório cheio de ideias, cheio de já até com diagnóstico, já dizendo até cheio de questionamento. o que ele quer. Então, se você não educar o paciente, se você não der informação para o paciente, se você não fizer um plano de cuidado compartilhado com ele não vai nem entender para que ele precisa fazer determinadas coisas. Então, não adianta falar assim, olha, você vai tomar insulina tal hora e tal hora. Muda completamente de falar assim, olha, você precisa tomar insulina X vezes ao dia. Quais são os horários que são melhores para você? Que tipo de coisa que você gosta e que você não gosta? Você precisa entender a pessoa, além da doença. Porque a pessoa que está com aquela doença vai fazer toda a diferença no desfecho clínico. Então, cuidado coordenado é isso. É você entender a pessoa, o que faz sentido para ela, educá-la, apoiá-la para o autocuidado e por aí vai. E todas essas questões... Isso realmente vai muito além da satisfação, porque aí você está vendo de um outro ângulo. Estou falando ainda só o segundo pilar, ainda não cheguei no terceiro. Para entender como isso é poderoso no aspecto de trazer resultado clínico e também de trazer fidelidade. E aí, muita gente fala assim para mim, mas eu não tenho tempo de ficar educando o paciente, Gente, a gente tem que pensar fora da caixa. A gente tem que fazer estratégias diferentes. Eu não estou dizendo que vocês têm que ficar 3 horas no consultório com o seu paciente, mas que tipo de informação você consegue prover para o paciente previamente? Enquanto ele está esperando para você atendê-lo, que tipo de coisa que você pode dar e municiá-lo de informação para que ele chegue mais preparado e para que ele tenha perguntas que sejam mais direcionadas para você, para que o tempo que você tenha com ele seja um tempo mais rico em vários aspectos, né? Então, se preparar, né, Kelly? O médico ele tem que se preparar. Precisa pensar fora da caixa.
não adianta achar que o que a gente sempre fez vai continuar dando resultado, né? E aí não adianta Sim. também a gente só colocar como empecilho os problemas. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, quando a gente pensa nessas coisas, a gente pensa em duas coisas. A gente pensa, eu não tenho dinheiro e não tenho tempo. E, Isso. né, não tenho tempo para investir em tal coisa, eu não tenho tempo. E quando a gente está falando de inovação, ela não necessariamente está ligada a ter mais pessoas ou ter dinheiro para investir. Então, tem várias coisas aqui. É mudar a chave, é pensar diferente. Tá? Mas, enfim, isso é um tema à Uhum. parte. No terceiro Uhum. pilar estratégico, aí sim entra a excelência na jornada, que é muito mais do que a gente vê no aspecto de marketing. Então, como é que foi? Ele conseguiu agendar fácil. Quando ele chegou no A consultório, tinha excelência em lugar, toda a jornada do paciente. toda jornada. Tinha lugar para estacionar, porque às vezes o médico é excelente. Só que o perrengue do paciente para chegar até o médico faz com que ele desista, né? Então, a Eu gente até queria fazer uma observação bem breve, assim. Quando a Kelly fala da excelência da jornada, isso, Kelly, é o que eu costumo trabalhar nos consultórios, né? Então, para você ver que, assim, eu consigo trabalhar uma jornada excelente para um consultório. Gente, isso é um pilar da experiência do paciente. Então, para você ver como que é interessante você ter um profissional especializado na experiência do paciente, que é uma coisa que é muito mais abrangente. Então, e eu, como gestora, trabalho, por exemplo, esse esse mapeamento da pilar. excelência da jornada. Esse É esse pilar, é exato. extremamente importante, mas olha como é importante. Sim, Não adianta. Se você falar, eu vou olhar a excelência da jornada, mas você tem lá um profissional que não é preparado, que que não tecnicamente tem até. que Isso, não tem exato. técnica. E aí, assim, e quando eu falo realmente na excelência da experiência do paciente, a gente olhar esses três pilares estratégicos, ele é muito importante, porque você pode ser tecnicamente muito bom e ter uma excelência na jornada, mas não fazer um cuidado centrado, né? Exato. Você pode ter um cuidado Uhum. seguro, mas ele não ser centrado. E o cuidado centrado no paciente é o que vai fazer muito a diferença para os profissionais de saúde e para as instituições de saúde, em vários aspectos. Em aspectos de Sim. remuneração, porque a experiência do paciente ela tem que trazer resultado clínico, ela tem que trazer resultado financeiro, ela tem que trazer fidelidade do paciente, reputação junto à comunidade. Então, é uma série de coisas Então, aqui. é uma amplitude muito grande, assim, quando você vai estudar a experiência do paciente, por isso que é legal fazer o curso com a Kelly, gente. Porque Ó, daí você consegue ter noção dessa amplitude. E eu queria só fazer uma observação que o pessoal está falando que está adorando o assunto, e um beijo para a Tenille, que fez o curso junto comigo, que que você ministrou. beleza! Oi, Tenille, querida. Que bom que ela tá aí. Então, Mas gente, vamos lá, e aí assim, a gente está caminhando. e o que eu vejo é assim, eu tenho, até porque, né, meu background é marketing, quando eu procuro, às vezes, algumas coisas de experiência do paciente, fazendo um desabafo, eu tenho vontade de cortar os pulsos. Quando eu vejo lá o pessoal falando, vem, Isso, principalmente para a parte de consultórios, tá? Porque para a parte de isso mesmo. hospitais, é mais difícil, talvez, a pessoa mostrar método e tal. Mas, assim, somos especialistas em experiência do paciente, tal, tal, tal. E aí você vê que está olhando conceitos que são conceitos muito rasos. Então, gente, Isso. é importante a gente olhar para todas essas coisas para de verdade a gente entregar uma boa experiência. E entregar uma boa experiência. Reconhecer a sua especialidade também. Não, e entregar uma boa experiência não significa fazer o que o paciente quer. Isso também é muito importante a gente deixar claro. A gente não tem. Sabe aquela máxima que a gente escutava falar há tempos atrás, que o cliente sempre tem razão? Não é verdade. Em especial na área de saúde. Quando a gente fala em memória de uma experiência, só para vocês terem ideia, 95% é emocional e só 5% é racional. Então, dependendo da especialidade que você trabalha, você acaba tendo contato com pessoas que estão extremamente fragilizadas, ou seja, fora de si, né?
E Sim. aí, quem disse que essa pessoa, como ela está com a emoção muito exacerbada, quem disse que ela vai estar com a razão nas coisas? Então, o que importa é a gente estar preparado para ver como a gente vai conduzir, como a gente vai explicar, como a gente vai dizer que aquilo que aquele paciente quer não é possível de ser feito. Então, é Uhum. mudar um pouco o mindset, é usar muito a empatia para se colocar no lugar do outro. Kelly, quando você está fazendo essas observações, eu acho que é interessante a gente também pensar na diferença da experiência do paciente, que é tudo isso que você está falando, eu vejo uma diferenciação quando a gente fala de cliente. Sim, sim. Tem Porque uma, você está falando pontos que são bem de paciente mesmo, né? para mim é assim, olha, experiência do cliente, ele olha, ele é difícil também de fazer e tal, mas para mim ele olha dos três pilares, ele olha o pilar da excelência na jornada. Porque eu olho essa Uhum, pessoa como cliente mesmo. Então, como foi a jornada dele, como ele escolheu, por que que ele escolheu, o que é que ele quer, o que é que encantaria, que é o tal do momento uau e tal. Mas quando eu estou falando do uhum, paciente, eu estou olhando outros atributos. Não que na experiência do cliente eu também não olhe atributos emocionais, mas quando eu estou falando de paciente, eu estou falando de saúde, e principalmente de quando está faltando a saúde, eu estou falando de questões muito mais profundas. E estou falando da questão da segurança e da qualidade, que é algo primordial. Então, essas uhum, coisas, estes pilares, eles não são olhados quando a gente fala numa experiência de clientes, entende? Então, a experiência do uhum. paciente, para mim, ela é realmente mais abrangente. Mais abrangente. Você começou a entrar na excelência da jornada e deu algumas orientações. Eu dei uma cortada porque eu, né, fiz aquela Não, imagina. observação. Mas eu gostei do que você estava falando, eu queria que você falasse mais um pouquinho, assim, na sua visão, tá, Kelly? Para você, o que, que seria essa excelência na jornada? Eu vi que tem alguns médicos aqui que estão acompanhando, que tem clínica e consultório. O que seria para você pontos importantes a considerar nessa excelência da jornada do paciente? Olha, primeiro a gente precisa entender quem é o nosso público. E aí vem um pouco de questão de marketing, né? Quem é o nosso público? Quem é o nosso persona? Porque assim, eu vou atender um idoso do mesmo jeito que eu vou atender um jovem? Porque aqui eu tenho requisitos e atributos diferentes, coisas que são valorizadas por um público e que não são valorizadas por outro. Então, a gente primeiro precisa entender quem é o nosso público, a gente precisa entender o que é importante para eles nessa jornada. Então, por exemplo, o Uhum, paciente idoso, e aqui eu estou generalizando, né? Mas ele gosta de uhum, conversar mais, ele gosta de ter mais atenção. O jovem, talvez, quer uma coisa mais rápida, quer uma coisa mais tecnológica, e até falando até um pouco da pandemia, eu prefiro muito mais a consulta à distância do que presencial. Então, eu acho que tem alguns atributos, tem algumas coisas que são até um pouco difíceis da gente falar assim, é isso ou é aquilo, porque depende muito da tua especialidade, depende muito do teu público. Agora, tem algumas coisas que são básicas, né, na jornada aí, sim, que é o quê? sim. Como é que ele foi atendido pelos canais que você está disponibilizando, como que foi o acesso, como que foi a espera dele, quando ele chegou lá, tinha lugar para ele estacionar ou não. Então, tem todas essas questões. E quando chegou no momento da verdade, que é o momento que ele estava com você, como é que foi também isso, né? Porque nessa Como história, você recebeu ele? Você tudo abriu a isso, porta? tudo Você estava com isso. a porta fechada? Se você se levantou, se você tratou ele como uma pessoa, se você olhou nos olhos, ou se você tratou como só mais um paciente, ou, né, mais uma pessoa que está lá para eu atender. Eu vejo Sim. que a gente está num mundo tão atribulado, com tanta coisa para fazer, que às vezes o paciente é aquele que acaba atrapalhando, né? Ao invés de a gente É, olhar e entender que aquele de verdade é o nosso propósito. Então, até isso. mesmo no nosso workshop de experiência do paciente, uma das primeiras coisas que a gente faz é como é que a gente conecta as pessoas com o propósito delas. Eu acho que assim, essa é a primeira questão. Se você fosse atender a sua mãe, você atenderia desse jeito? Se você fosse atender o seu filho, você atenderia assim? E isso, Kátia, foi uma coisa que foi a minha verdade, sabe? Quando minha, Sim.
quando minha mãe teve o diagnóstico minha mãe teve um mesotelioma pleural, que é um câncer super agressivo, e ela e a ignorância é uma bênção, né? Como eu não sou médica, eu nem imaginava que podia ser isso. Ela estava com água no pulmão. Sabe aquela coisa que a gente acha assim, tá com uma pneumonia e daqui a pouco vai ter alta? Ela estava sozinha no quarto quando o médico entrou e deu o diagnóstico para ela. Oi, tudo bem? A senhora está com câncer. Aí ela pediu para ele ligar para mim, chorando. Ela ligou. E aí eu fui lá conversar com o médico presencialmente e aí ele disse assim para mim: olha, de acordo com os estudos clínicos, esse tipo de paciente morre em 8 meses. E aí, gente, eu fiquei muito indignada com a forma, e teve várias coisas aí ao longo dessa jornada que eu vou ficar a live inteira contando isso, se eu for falar disso. Várias coisas que não deveriam ser feitas, né? Mas aí, o que eu entendi, e aqui para falar para os médicos principalmente, que os médicos são jogados na cova dos leões. Como é que você fala que um ente querido de alguém vai morrer? Como é que você prepara? E os profissionais, eles não são preparados, porque na faculdade, na formação, tudo isso é muito en passant. Então, assim, as pessoas se sentem, às vezes, perdidas. E o jeito que perdidas, e o jeito que ela tem de lidar com essa questão é, na verdade, se afastar. E as pessoas que Exato. acabam sendo mais humanas, mais próximas, que têm mais empatia, são pessoas que acabam não tendo uma formação pessoal diferente. Mas o que a gente tem que pensar é que a gente não pode mais deixar isso renegado, né? Ou assim, a Deus dará para quem tem uma formação familiar diferente, né? A gente Sim. precisa, gente, preparar a assistência para o dia que a gente precisar usar. Então, eu sempre digo, se você fosse atender, que acho que é a mãe e filho, que são as coisas mais importantes da vida da gente, se a gente fosse atender sua mãe, você falaria assim? Se você fosse dar um diagnóstico do seu filho, ia ser desse jeito? Então, se você disser para mim que sim, então tá tudo certo, você está fazendo da forma correta. Se você repensar, então a gente precisa olhar isso de uma forma diferente. Kelly, a gente falou de alguns pilares, né, da experiência: segurança, qualidade, o cuidado coordenado, que você explicou Cuidado muito bem. centrado. Cuidado centrado no Coordenado já paciente, tem. desculpa. Imagina. Desculpa. E nós falamos também sobre a excelência na jornada. Tem mais algum ponto que a gente precisa enfatizar? Não, eu acho que falando Porque já são muitos. eu acho que falando de metodologia, a gente tem que olhar Sim, esses isso. três Esse é o pilares. objetivo mesmo. Agora, é importante a gente entender o que suporta isso. O que suporta a gente olhar esses três pilares estratégicos? É a gente ter uma cultura de verdade que olhe, que tenha realmente o paciente como no centro, o paciente como algo primordial. Então, para vocês que têm clínicas, para vocês que têm consultórios, eu digo sempre o seguinte: quem entrega a experiência não são só vocês, os profissionais da assistência, é todo mundo. Então, não adianta pisar na cabeça do colaborador e querer que ele entregue uma boa experiência. Então, quando a gente olha a cultura organizacional, a gente tem que colocar verdadeiramente o paciente no centro e a gente tem que cuidar de quem cuida. Então, a gente tem que olhar para o nosso time, cuidar do nosso time, oferecer diretrizes para que ele realmente... Isso que eu ia perguntar para você. Kelly, para você, o que é, porque da mesma maneira que a gente vê hoje no mercado da saúde, muitas pessoas falando sobre a experiência do paciente, a gente também vê muitos profissionais falando da experiência do colaborador. Eu queria, né, ouvir de você a sua opinião do que é a definição de experiência do colaborador para você. A experiência do colaborador é isso, é cuidar de quem cuida. Eu preciso entender o colaborador, eu preciso olhar para as questões dele para que ele consiga efetivamente entregar uma boa experiência. Então, quando eu estava falando lá do que suporta esses três pilares estratégicos, um é a cultura organizacional, outro é a liderança. Então, se você é o líder, você tem que liderar por exemplo. Você tem que ser um líder que inspire as pessoas. As pessoas têm que olhar e falar, queria ser como ele.
né? O que ele fala não é o que ele está falando só da boca para fora, é como ele age. Então, é como ele age comigo, é como ele age com o outro. E a gente tem que ter... E aí as outras questões são engajamento. Eu só consigo engajar o colaborador se eu tivesse da cultura organizacional olhando para tudo isso, né? E eu só Perfeito. consigo engajar o paciente no tratamento se eu realmente tiver esse cuidado centrado no paciente. E a outra questão são as métricas. Quais são as métricas que você está acompanhando para entender se o que você está fazendo diferença? Né? Você teve mais paciente, você começou a ter um resultado financeiro diferente, o resultado clínico dos seus pacientes começou a ser diferente depois que você implementou aqui alguns outros métodos. Você conseguiu reter mais colaboradores depois que você mudou algumas coisas. Então, sempre tenham na mente que vocês precisam estabelecer métricas para entender o antes e o depois. O que é que você está Trabalhar fazendo? indicadores, né? O que você É está fazendo perfeito, para eu sempre fazer falo o isso. resultado. E Kelly, no cenário de consultório clínica, você diria que existe experiência do paciente no cenário de consultório clínica, tá? Existe experiência do paciente sem existir a boa experiência do colaborador? Não, isso no cenário de qualquer lugar. Claro que não, gente. Claro que não, não é sustentável. Não é sustentável. E o que eu vejo, até mesmo neste Isso segmento, é muito importante a gente é, abordar, gente. é. Porque, E assim, não existe, tá? Às vezes o médico, ele enfatiza para mim que ele está proporcionando a melhor experiência para o paciente dele. Você vê a preocupação que ele tem em relação a isso. Mas aí você vai ver que não é nada disso quando você olha para a experiência do colaborador. Então, e não existe não existe. A não, experiência do paciente e do colaborador é junto. é junto e não é sustentável, porque se você tiver por um tempo ainda um colaborador segurando as pontas, uma hora isso não vai ser sustentável. E o que eu vejo muito Perfeito. nesse segmento em especial, até porque tem muito aquela coisa, né? O médico que construiu a clínica e aí ele tem aquela personalidade forte, e aí ele não... Eu não estou dizendo que você não tenha que ter a sua personalidade, eu não estou dizendo que eu não tenho compaixão por ser empreendedor, porque ser empreendedor não é fácil, né? Né? Isso não significa que essa liderança, quando eu falo dessa liderança, que essa liderança tem que ser uma liderança, ai, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Não. Na hora que você tem Não. que ser firme, mas tem que ser uma coisa com propósito, tem que ser uma coisa de olhar Isso. para o bem-estar dessas pessoas e entender que elas estão cuidando do seu paciente. Deixa eu só O falar uma doutor coisa. André fala, claro. Pode falar, pode falar. Não, O eu ia só doutor fazer um comentário aqui que, primeiro, o doutor André Chiga fez um comentário aqui. Obrigada pela presença. O doutor André Chiga também participou lá, ministrou, né, o FDC aula que a gente teve. E o E doutor André ele também também está. fala. E o doutor André também fala de experiência Isso! do paciente. Prazer, doutor. Isso que eu ia falar. É um prazer contar com a sua presença aqui, doutor. E ele apontou aqui duas observações. Primeiro, ele falou do aumento do NPS na clínica, mas falando sobre a experiência do colaborador, ele colocou aqui para a gente que o colaborador, ele reflete como ele é tratado. O colaborador, ele é o reflexo, né, da empresa, né? Porque ele que vai dizer pra gente como que as coisas estão. Olha, Uma gente. honra, a honra é minha. Ô, gente, tem até uma coisa que eu vou falar, que quem já viu as minhas falas vai falar assim, ela vai falar essa história de novo, mas com certeza tem gente que gosta, então eu vou contar. Falando Tem dessa coisa, muito médico participando que eu estou muito feliz, viu, gente? Vamos aproveitar. falando dessa coisa de experiência do colaborador, isso me lembra muito, e eu cito muito isso também no nosso workshop, que o ex-presidente Kennedy foi visitar a NASA. Aí chegou lá na NASA, ele perguntou para um faxineiro, o que que você faz aqui? E aí o faxineiro falou assim, eu ajudo o homem a ir à Lua. E aí é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que mostrar para o nosso colaborador, não importa se é a sua secretária, se é a pessoa que serve o cafezinho, que ela de alguma forma está ajudando a cuidar do paciente. E quando as pessoas sentem que elas estão participando disso,
a entrega é diferente. Isso vira É propósito. tudo diferente. É tudo. Tem até uma peculiaridade engraçada. Eu venho do mundo, né? Quando eu era executiva, era numa empresa de assistência médica domiciliar. E aí, a gente tinha, então, a minha vida lá era a história de cuidador. Então, para mim, o cuidador era aquele cuidador de pacientes. Quando eu cheguei a primeira vez na Cleveland Clinic, eu escutava muito eles falarem caregiver, caregiver, e caregiver, a tradução é cuidador. E eu ficava olhando eles falarem tanto caregiver, eu falei assim, gente, quanto cuidador eles têm aqui? Como que é isso, né? Cuidador no hospital, tanto cuidador assim. E aí eu fui entender depois quem era o caregiver. Cuidador é todo mundo. Cuidador é o porteiro, cuidador é a recepcionista, cuidador é o médico. Ou seja, neste espírito, todo mundo cuida do paciente. Então é Você isso não fica sem. então é isso que a gente tem que trazer. Todo mundo que trabalha com você, de alguma forma, ajuda a cuidar do paciente. É esse espírito que essa sementinha que vocês têm que plantar. Todo mundo tem a sua importância. É isso Eu aí. fiz uma live com um colega e aí ele deu um exemplo de hospital. Ele falou, quem que é a pessoa mais importante do hospital? A grande maioria cita o médico. E aí ele falou, então tá bom, a gente vai suspender o pessoal da limpeza e vamos ficar 3 dias sem o pessoal da limpeza. Então é isso, né, Kelly? Todo mundo tem a sua É importância. entender que todo mundo faz parte do time, que faz parte da equipe, que sem um. É a história lá que a gente está cansado de escutar, mas do jeito Disney de ser, né? Que na Disney eles pregam o quê? Que é o palco. Quem está no palco vai. Quem são os atores? Então é o médico, o enfermeiro, é quem está lá na linha de frente. Só que o médico, o Perfeito. enfermeiro, os atores só vão conseguir entregar o espetáculo para o público se o back-office estiver funcionando. Então, quer dizer, se eu não tiver Perfeito. quem limpe, se eu não tiver quem compre o remédio, se eu não tiver quem fature, etc, etc, eu não consigo entregar. Então, todo mundo Sim. faz parte do elenco. Então, a gente precisa Esse, pensar dessa esse é forma. um ponto que é bom a gente enfatizar, porque eu ainda vejo como um pontinho de dificuldade, né? Em consultórios e clínicas, eu acredito que também em outros tipos de instituições. Kelly, uma coisa que eu queria entrar agora, o nosso tema é a experiência do paciente, mas como fidelizar o seu paciente, né, na sua instituição, utilizando a experiência do paciente. Conta pra gente como que a gente pode trabalhar isso, criar essa fidelização a partir da experiência do paciente. Deu uma tra... Deu uma travada de novo, né? Voltou? Peraí, acho que voltou. Acho que voltou. Vamos Você lá. conseguiu ver minha pergunta? O pessoal Eu conseguiu ver escutei, minha não, eu pergunta? escutei, eu escutei. Como que a gente consegue Então tá fidelizar? bom. Então, vamos lá. Primeira coisa, por isso que eu digo, quando a gente olha a experiência do paciente, foi o que eu disse para vocês, a experiência do paciente tem que trazer o resultado clínico, tem que trazer o resultado financeiro, tem que trazer a fidelização do paciente e reputação junto à comunidade. E isso daqui a gente vai conseguir como? Se eu estou fazendo o cuidado centrado no paciente, se eu estou lá entendendo a pessoa além da doença, aliás, gente, tem tanta. É que assim, a gente já está tem uma Você fica nervosa, né, Kelly? eu não sei se você chegou a fazer, eu não sei se você chegou a fazer na parte do seu curso a Árvore da Vida. Fez ou não? Fiz, Então, eu tenho a Árvore da ela Vida, até a hoje Árvore aqui da Vida. comigo. É Então, muito bom. Fala um pouquinho para o pessoal da Árvore da Vida. não vou contar tudo. Vocês vão ter que fazer Olha, É. aliás, deixa eu até fazer uma propaganda. Tem o último curso aberto deste ano que eu vou fazer de workshop aberto, fora o que tem gravado, vai ser agora em agosto. Depois vocês entrem lá no Instagram para ver as informações, mas vai ser a última turma de curso aberto, então não percam essa oportunidade. Mas a Árvore da Vida, eu lembrei da Árvore da Vida porque é aquela história. Para a gente fidelizar o paciente e às vezes a família, dependendo da tua especialidade, né? Você precisa ir além. Você precisa ir além exatamente de ver esta doença. Então, você precisa entender esta pessoa. E, às vezes,
o que motiva essa pessoa a se cuidar não é exatamente o tratamento, mas são outras questões. Então, por exemplo, você tem às vezes lá um idoso que ele está super deprimido, ele não está afim de fazer o tratamento, ele não tem mais vontade de fazer aquilo. Mas você sabe que o que é importante para ele é brincar com o neto dele. Então, a linha de cuidado que você vai puxar para fazer com ele é o seguinte, é o que motiva ele. Então, seu João, o senhor não vai poder mais sair correndo jogar bola com o seu neto, mas o senhor vai poder fazer outras coisas. Então, para isso, a gente precisa fazer um plano de cuidado desse jeito. Então, quando você entende o que motiva a pessoa, é outra história. Né? Aí a árvore da vida, então, para contar, é um método de empatia e de engajamento dos colaboradores. Eu não vou contar a metodologia inteira, mas a gente, na árvore, a gente entende alguns atributos. Então, quem é a maçã? São as pessoas que são importantes na sua vida. O tronco, o nome pelo qual você gosta de ser chamado. As raízes é o que te dá apoio e suporte na vida e tal. Quando você entende todos esses atributos, você entende o que é importante para a pessoa. E aí você vai fazer o plano de cuidado dela com base naquilo que é importante para ela. Então, então, vamos dizer que lá no consultório você fez seu paciente, além da anamnese que ele vai preencher uma árvore da vida. E aí, ele não vai entender nada. Por que esse médico está perguntando isso para mim? Só que imagina que legal, toda vez que ele for lá, você ter conexões diferentes com ele, além do que exatamente é a doença dele. É assim, oi, seu João, tô vendo aqui, o senhor tem o netinho, né? O netinho é sei lá, a Maria. Como é que a Maria tá? Com quantos anos a Maria tá já? Aí o paciente vai falar assim, perfeito. Como é que ele sabe isso? E aí, quando você se conecta com as pessoas em outro nível, o tratamento é diferente. Porque as pessoas se sentem à vontade para dizer exatamente aquilo que elas estão sentindo. E se sentem também mais importantes, porque você puxou ali uma lembrança também. Isso é uma boa dica para os médicos realizarem no consultório, né? Então, assim, tem uma série de estratégias que fidelizam o paciente, mas basicamente é a gente olhar as pessoas além da doença. Isso muda tudo. Sim, perfeito. A Tenide colocou aqui, boas lembranças do nosso curso, né, Kátia? Nós fizemos um exercício dessa árvore no curso, gente. E aí, falando de curso, a doutora colocou aqui, geralmente eu anoto algo na ficha. É uma boa, né? Cada um com a sua estratégia. Eu estou dizendo, essa é uma das estratégias. Perfeito! Mas o que é importante é isso, é a gente ter outras conexões, sabe? E olhar além da doença, como a Kelly está falando, né? Isso eu acho que é uma ótima observação para a gente colocar aqui para os médicos. Ela colocou aqui que ela anota na ficha e depois ela colocou para a gente. Quando eles falam, tipo, doutora, minha neta vai nascer. Aí ela coloca e depois ela pergunta do nascimento da netinha. Agora imagina, como é o nome da médica que falou? Eu acho que é a doutora Camila, se não me engano, aqui tá escrito K, mas é a doutora Camila. Agora, a doutora Camila, ou doutora K, imagina se você ainda tivesse ligado para casa, se você soubesse ainda quando mais ou menos você ligar e falar assim, tudo bom, é a doutora Camila, queria saber se eu sou netinha. Imagina, eles acham o máximo. Sabe por quê? Porque para o paciente, o médico é Deus. Então, assim, o médico tá ligando para falar comigo, ou mandando uma mensagem. Para eles é o máximo. É isso. Sabe? O doutor André Stiga colocou aqui, valorizando o sentimento gerado. É tudo isso que a gente está falando mesmo, né? É você dar uma experiência para o paciente diferente, né, Kelly? Você ir além. É a doutora Camila mesmo, que eu fiquei na dúvida, doutora, mas eu acertei. Mas muito legal, assim, vocês como médicos dando exemplos para a gente, dizendo para a gente como vocês fazem, por exemplo, valorizam e fazem essa experiência com o paciente é importante, porque são pequenos detalhes também. Né? Eu acho que assim, fazer essa implantação, toda a diferença, mas fazer essa implantação da experiência do paciente
eu vejo que, assim, é algo que não é simples, né, Kelly? Você não vai simplesmente chegar no consultório amanhã e vou fazer a melhor experiência para o meu paciente. Olha quanta coisa a gente citou aqui na live. Olha quantos pilares, né? A gente falou, nós citamos vários pontos que complementam e atingem a experiência do paciente. Então, Ô, Kátia, é você. tem uma coisa que eu sempre falo: ninguém dorme de um jeito e acorda no outro dia de outro. Toda mudança, Sim, ela é um processo, mas a gente precisa ser persistente, a gente precisa ser insistente e consistente. Então, perfeito. só a gente realmente olhando isso como metodologia, tendo os nossos focos específicos do que a gente vai atuar, do que a gente vai medir, é só assim que a gente vai conseguir fazer algo sustentável. Senão, você só vai fazer um projetinho para algumas melhorias e que essas coisas acabam depois se esvaindo. Isso. E Kelly, falando um pouquinho agora sobre um curso que eu vi que você faz, que eu fiquei um pouco curiosa, você tem um curso que você fala como capacitar a linha de frente. Esse curso também, ele é baseado na experiência do paciente, mas você faz um preparo do pessoal ali que Esse fica no curso front, é isso? curso é assim, os cursos que a gente tem na Escola de Experiência de Pacientes não são todos ministrados por mim. O único ministrado por mim, na verdade, até agora, aliás, tem dois, mas é basicamente esse de formação e experiência do paciente. Este da linha de frente, quem faz e que faz com muita maestria, que tem sido muito elogiado esse curso, né? Como capacitar a linha de frente para prover uma boa experiência. É a Uhum. Nancy Yamauchi, que é a nossa diretora de qualidade de educação. A Nancy, ela é enfermeira, ela tem 30 anos de experiência em saúde, ela já atuou como gerente assistencial, como consultora de certificação da Joint Commission, enfim, a Nancy tem uma experiência incrível. E este curso dela chama Train the Trainer. Na verdade, ele treina as pessoas que vão capacitar e treinar a sua equipe. Entendeu? E nesse Ah, curso, tá. como capacitar a linha de frente, então, como ele treina o treinador, a pessoa que vai Uhum. capacitar a sua equipe, ela traz ali conceitos básicos e fundamentais de como é que a linha de frente é importante. Às vezes, gente, a linha de frente tem muito mais informação do que a gente que está em outros níveis estratégicos. Porque eles que estão lá, olha, enxergando as pequenas coisas. Então, como é importante a gente olhar para essas coisas, a gente captar essas informações, a gente trazer essas pessoas para que elas estejam nesta cultura fortalecida de experiência, se sentindo parte. Então, tudo isso também é Uhum. abordado nesse... Ah, entendi. E a gente ouvir, né, Kelly? Porque a gente precisa ouvir o pessoal, no caso, o clínico consultório, é o pessoal da linha de frente, a É secretária, isso, a recepcionista. Você é precisa isso. ouvir a opinião dela, que de E eu repente ela também vai te ajudar. E eu sei, gente, que a teoria é muito bonita. O difícil é como é que a gente Isso. bota em prática. Aí a gente fala assim, tá bom, eu preciso escutar, eu preciso ser legal, que hora que eu vou fazer isso? Né? Eu sei, eu Isso. sei. Mas Mas aí a gente volta para aquilo que a gente conversou aqui na live também, que foi a questão do tempo, como é que eu consigo né? organizar o tempo para que ele seja um tempo mais produtivo, para que eu divida as coisas de uma outra forma, para que eu tenha um dia específico que eu vou conversar 1 hora com a minha equipe, ou sei lá, o café da manhã com a equipe. Eu vou chegar mais cedo, vou tomar um café da manhã com a faxineira, com a recepcionista. Vocês não têm ideia como isso transforma, como as pessoas se sentem valorizadas por isso. E é uma forma de você conseguir entender o que está acontecendo, de engajar as pessoas. Então, às vezes, sabe, tem pequenas coisas que elas fazem muita transformação. É o que eu digo, tem muita coisa que a gente precisa de dinheiro, sim, para transformar, mas tem coisa que a gente precisa de mudança de atitude. Isso mesmo. Kelly, agora sim, a gente falou bastante, né? Acho que o conteúdo foi ótimo, a gente conseguiu abranger bastante coisa em relação à experiência do paciente. Mas eu, médica, estou assistindo a sua live, gostei de tudo que você falou e eu quero aplicar isso no meu dia a dia, né? Eu estou disposta a aplicar a experiência do paciente no meu dia a dia, seguindo toda essa metodologia que você nos orientou.
que você me orienta? Como começar isso? Estudar, começar a praticar aos poucos? Qual que é a sua orientação, Bom, principalmente para o pessoal que tem clínica e consultório? eu acho que a primeira coisa é realmente ter uma imersão para entender exatamente como a gente coloca a teoria aliada à prática. Então, nesse workshop que a gente tem aí, que são 16 horas, esse próximo vão ser 4 manhãs. Eu não lembro agora os dias, acho que é 18, 22, 25 e 27, se eu não me engano, de agosto, das 8 da manhã ao meio-dia. Então, são 4 horas por dia. Primeiro é a gente ter essa imersão. Essa imersão, além da teoria, a gente traz prática. Então, vamos lá. A gente explicou o que é cuidado centrado. Agora a gente vai fazer uma atividade onde a gente vai colocar o cuidado centrado em prática na minha clínica. E aí depois os grupos trocam essas informações, eles apresentam e tem ali uma mentoria minha explicando, não, isso você pode fazer tal jeito, aquilo você pode fazer. Então, estas coisas todas ajudam a gente a mover essas informações. Porque se a gente fica só na teoria, como eu disse, a teoria é muito bonita. Se você tem um consultório, é mais difícil de você contratar uma consultoria para implementar a gestão da experiência. E se você tem um consultório que não tem muita, que é menor, é mais fácil até de você implementar isso, porque é menos gente para Uhum, você organizar a história e para você começar com uma cultura solidificada até você estar com uma clínica muito grande, né? Então você uhum. mesmo tem a capacidade de fazer essa transformação. Agora precisa estudar. Tem aí uma bibliografia extensa, toda ela americana, tem basicamente pouquíssimos livros no Brasil, estou cuidando disso em breve, a gente trazer. Porque a gente precisa trazer informação e informação pautada naquilo que acontece aqui no Brasil. Porque quando eu Uhum. fui fazer todos esses estudos, a gente olhar a cultura dos Estados Unidos. Eu não contei isso ainda. A cultura dos Estados Unidos e a cultura da Europa, a gente está falando de outras mentalidades, de outros momentos. Então, assim, como a gente traz isso para a nossa realidade? Então, só um parênteses Sim. que eu esqueci de falar, antes que Uhum. a gente acabe, que já está quase na hora. É o seguinte, os Estados Unidos, gente, eles começaram com essa história de experiência do paciente mais ou menos em 2006, porque o governo americano implementou uma ferramenta que chama HCAHPS, que é uma pesquisa de experiência. Então, todo paciente que passa por uma internação hospitalar recebe depois, pelo governo de saúde americano, uma pesquisa em casa. E esta pesquisa confere uma pontuação, um score para o hospital. Então, o hospital recebe a mais ou a menos de acordo com esse score. Então, como todo bom americano, show me the money, né? Eles são orientados para resultado e dinheiro, né? Então, Sim, o sim. mercado americano foi impulsionado pela questão da remuneração. E o mercado europeu é diferente. A maior parte do sistema é público. E como a maior parte do sistema é público, eu preciso engajar o paciente no tratamento para eu conseguir atender mais gente. Então, eles atuam muito fortemente com a atenção primária, que é algo muito importante, e que trabalha muito o cuidado centrado no paciente e a experiência do paciente, mesmo sem ser remunerado por isso. Ah, legal. Tem uma perguntinha aqui. Deixa eu, só porque nosso tempo Gente, daqui a eu tô pouco, vendo né? algumas coisas, mas eu não consigo ler, tá? Então, assim, eu tô vendo gente que fala Gente, Kelly, não sei o que, mas eu não tô conseguindo. Paulo, você poderia ficar falando 8 horas direto. Sou prova de que você tem um conteúdo para isso, Kelly. O Paulo é o Paulo da FDC? É o Agora eu Paulo, fiquei na dúvida. É o Paulo Gonçalves? É, Ei, é ele? Paulo! Ah, Que e o Paulo tá na minha saudade, live Paulo! também. O Paulo é o culpado É, de eu ter ido para a Fundação Dom Cabral, né, Paulo? né? E ele também é ocupado por esse encontro aqui, gente. Olha só. Saudade, Paulo. Que legal, tem muita gente querida aqui na live hoje, estou feliz. Tem mais um comentário aqui. Trabalho na ouvidoria de um hospital e realizo pesquisa. Ah, a pesquisa que você falou. Como é que chama essa HCAPS. pesquisa, Kelly? HCAPS, HCAPS. HCAPS, o pessoal falando no Brasil. Ah, tá. E você falou do mercado, né, americano, europeu. O que você pode falar, a sua visão do mercado do Brasil, Kelly?
Depende, né? Visão do mercado. Não estou falando agora do tipo de pesquisa. Até mesmo falar da história da Sim. auditoria, tem muita empresa, muito hospital, principalmente, que está trazendo HCAPS para o Brasil, e que, assim, tá implementando do mesmo jeito que é nos Estados Unidos e que não funciona. Porque tem muita pergunta lá excelente, inspiradora para a gente, mas tem muita pergunta que não se aplica para a nossa realidade. O que eu vejo e o que eu aconselho nesse aspecto de pesquisa é que as pessoas do dia a dia, as empresas, as pessoas no dia a dia atuem com o NPS, porque traz para vocês informações mais rápidas, mas sempre fazendo a segunda pergunta, qual é o motivo da sua nota, porque só a nota não vai te dar o que Sim. exatamente está acontecendo, e fazer Uhum. pesquisas mais profundas de forma periódica. De 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, alguma coisa assim. Isso falando no aspecto de pesquisa. Como a gente está no Brasil, No Brasil é assim, gente. Tá todo mundo falando que faz experiência do paciente. Aí você chega lá para ver o que o pessoal tá fazendo. E aí, tem o dia que eu trago o cachorrinho, que traz o pet, que faz o aniversário. Então, essas questões todas de humanização são super importantes, mas como eu já disse para vocês, a experiência vai muito além disso. A parte hospitalar, em especial, os grandes centros e as grandes clínicas estão começando a atuar com a experiência do paciente, principalmente porque a gente está discutindo novos modelos de remuneração. A gente está falando da mudança do fee for service, que a gente tem hoje, do pagamento baseado em serviço, para o value-based purchasing, que é o pagamento baseado em valor. E quando eu estou falando de pagamento baseado em valor, não tem como eu falar em valor se eu não trouxer o paciente. Entendeu? Porque aqui eu estou discutindo desfecho clínico. Então, se o desfecho clínico não for diferente, eu não recebo por isso também. Então, por conta disso, a experiência do paciente tem sido muito falada e eu acredito que realmente ele vai ser o grande diferencial aí para os próximos tempos, tanto para os profissionais de saúde quanto para as próprias instituições. A gente tem uma pergunta aqui, nos dá tempo de responder. Como podemos implantar a experiência do paciente em tempos de Covid, Kelly? Então... será Ótima pergunta, né? Será que vai dar tempo da gente... Kelly, olha o reloginho. Eu não posso perder essa live porque ela tá excelente, gente. Porque ela termina em 3 minutos. O Instagram corta. Então vamos lá. Quando aconteceu toda essa história do Covid, eu vou falar muito rápido, a gente ficou realmente paralisado. Como é que a gente vai falar de experiência se as pessoas estão morrendo sem, né? E tá faltando ali na pirâmide de Maslow as necessidades básicas. Tá faltando equipamento, tá faltando EPI e um monte de coisa. E aí caiu a nossa ficha quando a gente viu o pessoal morrendo na Itália, lá em fevereiro, sem conseguir se despedir da família. E aí, nós lançamos lá no nosso site, depois você passa o site lá para eles, lá no nosso site tem um projeto de boas práticas. A gente fez uma jornada do paciente desde a suspeita de Covid até os diversos... Nossa, que legal, gente. Até os diversos desfechos, até ou ele morrer, ou ele ter alta, ou ele ficar em casa, enfim. E aí a gente levantou quais eram as principais questões, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde. E a gente fez um benchmarking com as melhores práticas. Então tem tudo lá no nosso site disponibilizado gratuitamente. É só vocês entrarem, baixarem o PDF, inclusive o PDF, o download da jornada. Mas a gente pode e a gente deve sim falar em experiência do paciente. Por que a gente fez essa jornada? Porque a gente entendeu que as pessoas estavam morrendo sem se despedir da família. A gente estava vendo que era uma experiência humana, né? E aí a gente viu que alguns lugares estavam fazendo as visitas virtuais. Como que dá para a gente falar de experiência do paciente hoje em Covid? Claro que dá. A gente não teve que se virar, não teve que fazer a consulta à distância, coisa que não era permitida anteriormente. Então, assim, a gente não pode entregar, a gente pode e deve entregar uma boa experiência também à distância. E isso não deixa o atendimento mais frio. Você pode ser frio pessoalmente, tanto pessoalmente quanto à distância. Então, a gente pode sim entregar uma boa experiência em tempos de Covid, principalmente quando a gente vê que está faltando todas essas questões aí de despedidas, de ver família, de conexão e de um monte de outras coisas. Vai acabar, a Kelly respondeu. Depois vocês vão lá no site.
Rapidinho. Gente, primeiro eu quero dizer que eu tô super feliz, porque hoje é meu encerramento. Foram 8 convidados muito especiais. A Kelly fechou literalmente com chave de ouro. E eu Obrigada. tive o prazer de contar com participantes aqui muito queridos. Quem entrou para a live agora, assistam essa live depois, tá? Um conteúdo excelente. Eu encerro a minha maratona assim com uma satisfação enorme. Kelly, muito obrigada. De nada, eu que agradeço aí o convite e foi um prazer estar com vocês. Prazer, gente. Eu vou ter que desligar porque eu não posso perder essa live. Um beijo. Tchau, Boa gente. Até noite. mais. Tchau, gente. Tchau, Obrigada tchau. pela participação. Tchau.